Bom, vamos lá. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, quase boa noite para todo mundo. Boa tarde, engenheiros. Boa tarde, cientistas. Boa tarde, programadores. Boa tarde, programadoras. Boa tarde para todo mundo. Olá, mundo, né? Bom, pessoal, eu primeiro vamos apresentar quem que a gente trouxe hoje. Nós trouxemos dois cientistas da Engineering para poder trazer muito conteúdo para a gente, para trazer muita coisa boa para a gente hoje. Vamos começar nos apresentando e aí o que nós vamos fazer? Para quem não viu os outros dois, esse é o episódio 3, e para quem não viu os outros episódios, episódio 1 e 2, tá disponível no YouTube da Engineering, tá bom? Quem quiser assistir, pode ficar à vontade de ir lá e achar os nossos dois webinars. E aí, antes de começar, eu vou fazer uma breve retrospectiva para a gente colocar na mesma página todo mundo, para poder ser mais fácil de entender, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, esse episódio 3, nós vamos falar sobre como usar dados para tomar decisões, tá? Então, nós vamos usar algumas ferramentas do Google, principalmente, e com base no storytelling que nós criamos de um e-commerce, tá? Que é o Endia Shop. Perfeito? Bom, primeiro deixa eu falar um pouco da Engineering. Para quem não sabe, a Engineering é uma companhia global especializada em transformação digital, e ela está presente em várias partes do mundo, com mais de 10 mil colaboradores, mais de 65 escritórios espalhados pelo mundo. Então, galera, quem não conhece o Engineering, tem um site, pode conhecer um pouco mais a gente, pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Nós estamos presentes nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Vem conhecer um pouco mais a gente, perfeito? Então vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos começar. Bom, para quem viu os outros dois episódios, eu estive presente nele. Eu sou o Fábio, eu sou um DevOps Engineer da Engineering. E para quem me conhece um pouco mais, sabe que eu sou muito apaixonado por Linux. Eu atuo ajudando várias squads, várias equipes dentro da Engineering a aperfeiçoar sua entrega de software, a melhorar a entrega com mais agilidade, tá? E uso diversas ferramentas para que isso aconteça, entre Kubernetes, Docker, GitLab e afins. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo, ela é até do Manifesto Ágil, que pessoas são maiores que tecnologia. Eu levo essa frase comigo porque eu acredito que a própria tecnologia foi criada por pessoas e nós somos capazes de muito, galera. Vamos lá, o próximo aqui é o Domingos. Vamos lá, Domingos, você pode se apresentar para a gente? Posso sim. Fala, galera, boa noite. Prazer estar aqui com todo mundo aí. Bom, esse sou eu, sou o Domingos, né? Sou cearense mineiro de coração. Sou cientista de dados júnior aqui pela Engineering já há cerca de 4 meses. Estou na área de TI mais ou menos quase um ano, mas eu sou um cara apaixonado já pela área de dados, está sempre aprendendo. E vim trazer aqui um pouquinho aí da prática aí de como criar um dashboard no Data Studio para vocês. Eu espero que seja bem proveitoso. Perfeito. Vamos para a próxima aqui. Mais uma cientista. Diz aí, Gabi. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Gabriela, tem mais ou menos um ano e 8 meses que eu estou morando aqui em Belo Horizonte. Na Engineering faz 3 meses, exatamente. Eu me apaixonei pela ciência de dados à primeira vista, então assim, eu sempre busco fazer novos cursos, buscar novas ferramentas, enfim, tentar me atualizar mais no mercado, e a minha meta é sempre tentar melhorar cada vez mais. Então, eu sempre busco aprender e até ensinar coisas novas. Boa. Muito bom, Gabi. Obrigado. Vamos ver. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu, tá? Com a evolução do Endia Shop desde o primeiro episódio. E nós vamos evoluindo com o webinar, perfeito? Então é o seguinte, pessoal. No primeiro episódio, nós começamos ali a melhorar o Endia Shop. Nós utilizamos um pouco de Java, um pouco de Kubernetes e conseguimos entregar ali um MVP ali para o nosso CEO fictício, tá? E as vendas foram aumentando muito, e no segundo episódio nós tivemos um grande desafio que foi escalar essa aplicação e entregar um pouco mais de agilidade para o nosso cliente, para ele não ficar esperando lá na hora da compra. Então nós utilizamos várias ferramentas do Google, uma delas foi PubSub, nós utilizamos
nós inserimos uma outra linguagem no meio da stack para poder nos ajudar nessa flexibilidade, que foi Golang, e até o próprio Jefferson nos ajudou muito nesse desafio. Utilizamos mais ferramentas do Kubernetes, que é o Google Kubernetes Engine, que é o GKE do Google, e entregou isso para a gente, exatamente essa flexibilidade e escalabilidade, perfeito? Usamos também Google Cloud Functions para poder nos ajudar com algumas transferências, com algumas transferências de compra para poder iniciar, fazer trigger com algum function para concluir a compra. Isso nos ajudou bastante no quesito de agilidade do e-commerce, ok? Então, perfeito. Aí, com base nisso, nós, no último webinar, a gente abriu o site do NG Shop e várias pessoas foram fazendo compras de camisetas de Golang que estava lá. E esses dados a gente armazenou para a gente poder criar esse novo webinar, o episódio 3. Esses dados vão ser utilizados por esses 2 cientistas e vão entregar várias informações para a gente de como esses dados podem ser usados de forma mais inteligente para o e-commerce. Então, vamos lá. Vamos lá, quem vai iniciar aqui? Perfeito. Pode começar, Domingos ou Gabi? Sou eu. A ferramenta que a gente escolheu para utilizar é o Google Data Studio, porque ela é gratuita, né, para utilização, e ela possibilita criar uma grande diversidade de gráficos, gráfico de linha, de pizza, mapas, né? Tem a própria API do Google Maps, você consegue criar um mapa, né? Ele já vem integrado também, tem essa possibilidade, além de fazer um mapa com cores, tabelas, a gente consegue fazer tabela dinâmica, enfim, consegue fazer relatórios mais interativos, a gente consegue colocar filtro de data por campo, né? Por período, eu vou mostrar também alguns exemplos. A gente consegue usar diversas fontes de dados, quase toda a stack do Google, por exemplo, você consegue conectar no Google Data Studio, BigQuery, né? Tem os serviços de cloud, SQL, MySQL, Postgres, você consegue conectar todos esses serviços de banco diretamente para fazer seu relatório. E ele permite você também limitar o acesso a esses relatórios. Você consegue colocar permissões para, por exemplo, todos os colaboradores da NG Shop poderem acessar, ou somente um time de pessoas, o time, por exemplo, de cientistas de dados, enquanto está fazendo, né, a visualização, e depois os representantes da área, né, do negócio que vão ficar com aquele dashboard. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns exemplos de dashboards que podem ser feitas, né? Está todo mundo vendo já. Enfim, eu tenho aqui um exemplo que seria um dashboard de acompanhamento de financeiro. O gerente financeiro que precisa ver inicialmente como que estão minhas vendas, precisa acompanhar, né, a receita diária e a quantidade de vendas que estão sendo feitas. Um dashboard inicial, né, para o gerente começar a fazer aquele acompanhamento. E aí ele consegue visualizar. Aqui a gente tem um dashboard que está filtrando por um período de 1 ano. E aí eu tenho aqui, em relação nesse 1 ano, quanto que as minhas vendas aumentaram? Eu tenho aqui, ó, 18% de aumento das minhas vendas. Então, do ano de 2020 para 2019, né, de 2019 para 2020, as minhas vendas aumentaram 18%. Então, já é um conhecimento que ele pode ver se as minhas vendas estão aumentando. O ticket médio também aumentou, então as pessoas estão comprando mais, né? Então, a média, né, das compras, o valor médio das compras está aumentando. E o GMV, que é a receita, né, na verdade, é o valor bruto da compra, ele está 125 mil. Então, teve um aumento do ano passado para esse ano, no aumento do valor de vendas, né, o valor bruto das vendas. E aqui eu tenho o gráfico diário, né, mostrando essa comparação do ano anterior para o ano atual. E aqui eu tenho a quantidade de vendas. E o legal do Google Data Studio, né, de fazer esses dashboards no Google Data Studio, é que ele consegue ter aqui, olha, esses filtros que eu posso ver, por exemplo, eu quero ver do trimestre passado, em relação ao trimestre anterior a esse trimestre. Então, eu consigo colocar aqui
além de colocar o período, né, no próprio seletor aqui, o ano e o mês, eu consigo colocar esses filtros mais inteligentes, que faz essa comparação, esse trimestre com o anterior, por exemplo. E ele mostra, já atualizando o gráfico aqui, atualizando as visualizações e atualizando também as métricas, né? Esse trimestre em relação ao passado, por exemplo, aqui, olha, a gente teve uma queda nas vendas desse trimestre em relação ao trimestre passado. Então, você consegue ter esses filtros mais inteligentes utilizando esse seletor aqui de filtro de componente. Um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês que é interessante seria uma outra visão relacionada à oportunidade de negócios. Eu estou querendo ver em qual cidade a gente está vendendo mais produtos, né? Um gerente que quer acompanhar a venda de produtos por cidade, ele vê as oportunidades melhores de negócio, utilizando uma dashboard, e aqui já tem marcado, né, os locais onde a oportunidade de negócio é mais relevante, que tem mais vendas, que tem um maior número de pedidos, né, aqui já é integrado com o Google Maps, por exemplo. E aqui a gente tem um outro tipo de visualização, que a gente tem aqui o destaque, né, das cidades, por cores e tamanhos, e você consegue ver também as 10 cidades, né, que tiveram mais relevância em quantidade de vendas. E aqui é uma outra visão, mas relacionado a valor de vendas, né? Cidades que tiveram mais destaque em quantidade, em valor, né? Em reais, por venda. E assim, você consegue filtrar esses dados por período, da mesma forma que o gráfico anterior, né? Ver esse filtro, né? Por período também. E o último que eu quero mostrar aqui seria um acompanhamento de fretes e entregas, que uma pessoa, por exemplo, que faz a gestão de fretes, né, o gestor de fretes e entregas, ele quer ter um acompanhamento melhor de qual frete que está sendo mais utilizado, em questão da receita, das compras, né, dos clientes. Quanto por mês daquilo foi relacionado aos fretes, por exemplo, ele gastou em fretes com o correio, por exemplo, o cliente fez a compra, o cliente pagou o frete, mas esse valor vai ser utilizado para pagar a entrega nos correios. Então, ele tem aqui também, por mês, aqui a gente tem, por exemplo, o tipo de entrega, então tem esse acompanhamento também que ele pode fazer para saber, né, qual tipo de frete, como que está sendo feita essa entrega, né, para o cliente. O Domingos agora, ele vai mostrar também na prática como que a gente monta essas visualizações, explicar como que essas visualizações são feitas e mostrar alguns exemplos para vocês. Ô, Domingos, posso falar rapidinho aqui antes? Pode, fica à vontade. Pessoal, mandem, caso vocês tenham perguntas, algumas dúvidas sobre alguma coisa do que a gente está falando aqui, a gente está dialogando, a gente está apresentando, por favor, envia para a gente vai fazer o possível, o que a gente não souber, nós vamos pesquisar todo mundo junto, beleza? Mas envia para a gente, que nós vamos responder no finalzinho, perfeito? Então tem um chatzinho ali, tem perguntas e respostas ali, envia para a gente, que nós vamos responder, perfeito? Domingos, manda bala, cara. Vamos lá. Valeu, obrigado. Muito bom, Gabi, muito bom. Bom, a Gabi, então, ela interpretou esses dados, né? E eu vou trazer aqui um pouquinho de mão na massa, né? Como que a gente vai criar esses dashboards. Então, eu vou trazer aqui um dashboard de acompanhamento de vendas com alguns KPIs. E aí a galera pode até comentar aí também, quem já tem experiência com Data Studio, quem já criou alguma coisa com Data Studio. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Prontinho, vocês estão vendo a tela aí, né? Sim, perfeito. Beleza. Então, esse aqui é um dash de acompanhamento de vendas da Agent Shop, que a gente vai aprender a criar ele aqui na prática, certo? Então, aqui é ele pronto, então eu vou mostrar para vocês a construção desses gráficos, de alguns desses gráficos aqui. Primeiramente, pessoal, aqui vou falar um pouquinho do Data Studio, né? Então, o Data Studio, diferente de algumas outras ferramentas de BI, é uma ferramenta que não é desktop, né? Então a gente consegue ter acesso a ela web aqui. É uma ferramenta gratuita,
Isso aí é um ponto positivo, muito bacana. E essa aqui é a página inicial dela, né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui de dashboards que você pode estar usando como layout, né? Ou como exemplo para a criação do seu relatório. E para a gente criar um gráfico novo é muito tranquilo, muito fácil. Só aqui, ó, relatório em branco. E aí a gente volta naquele ponto que a Gabi falou no início da apresentação. Deixa eu só rodar aqui. Que é sobre as conexões do Data Studio, né? Vários tipos de conexões dele. Aí tá demorando até mais que o normal aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar um refresh. Olha aqui. Bom, enfim, aqui não está conectado. Vou ver se eu consigo conectar aqui direto do nosso relatório. Então, vamos lá. Aqui vamos criar nosso relatório. Aqui é a página de criação mesmo de dashboard, né? A gente tem aqui os menus com a adição de campos, de gráfico, de filtros de controle. Tá legal? Todo mundo vendo essa tela aí? Tá tranquilo? Tô vendo, perfeito. Beleza, então vamos lá. Então, vamos aqui adicionar, eu já deixei aqui os títulos aqui dos nossos KPIs, e vamos adicionar então os gráficos aqui, mas é tranquilo de adicionar também, é só adicionar a caixa de texto aqui, então é bem tranquilo. Então, eu vou adicionar o primeiro gráfico aqui, que é o total de receita, né, que está aqui no título. E aqui, ó, é a carinha aqui do Data Studio, né? Então, a gente está vendo aqui que ele já me traz o que é dimensão e o que é medida, né? O que a gente pode medir e qualificar. Então, eu vou colocar aqui a minha ordem de pedido, na minha dimensão, a data, e eu quero ver aqui meu total de receita. Então, eu vou pegar meu preço unitário, meu item de cada preço, ele já me traz aqui um somatório. Rapidamente, eu consigo entregar aqui um valor total de receita, né? 229.969. A gente pode mudar também aqui, né, para esse tipo aqui de contagem. E aí aqui essa opção, aqui no estilo, a gente consegue editar isso aqui. Então, como eu já tenho aqui o título, eu vou ocultar a métrica, o nome da métrica aqui. Só ajustar aqui. Pronto. Então aqui a gente já conseguiu aqui de forma intuitiva, acho que isso é uma das grandes vantagens do Data Studio, né? Ele é bem intuitivo, então a gente conseguiu rapidamente já trazer a informação de um KPI aqui. Essa receita aqui, pessoal, é a mesma que eu fiz aqui, a mesma medida, é a mesma métrica, porém, eu consigo aqui, através do período de comparação, filtrar apenas o que é que eu quero, qual que é o período que eu quero trazer aqui. Então, eu comparei aqui com o mês atual. Então, aqui eu tenho o meu mês atual. Então, aqui a gente, só tirar isso aqui nenhum, aplicar. Então, a gente tem aqui que no meu mês atual, 17.400. Vou adicionar aqui mais um gráfico. Perdão. Deixa eu só voltar aqui. Bom, aqui naquela página, só voltando um pouquinho aqui, gente, aquela página que não carregou, era justamente essa daqui, ó, que é adicionar fontes de dados, né? Então, a gente vê aqui as várias fontes de dados que a gente consegue adicionar, um arquivo CSV, um Google Sheets, o Google Analytics. No nosso caso aqui, a gente está conectado a esse carinha aqui, ó, é o BigQuery, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos adicionar mais um gráfico aqui. O total de vendas, aqui ele já me trouxe o total de vendas aqui. Vou mais uma vez tirar aqui, ocultar a métrica. Também está aqui. E aqui eu vou adicionar mais um gráfico, que é meu total de itens vendidos. Ele também já me trouxe aqui, ó, a dimensão período e a quantidade de itens. E aí eu também posso fazer aqui, ocultar a minha métrica. Aqui, ok. Esse ticket médio aqui é o valor que a gente tem aqui do preço. Porém, no Data Studio eu consigo de forma rápida aqui, ó, na métrica, né, editar aqui, calcular a média, né? Então eu não preciso criar um campo calculado para isso. Ele já me traz a média aqui, eu já consigo rapidamente identificar aqui a média da minha venda sobre a quantidade de itens vendidos, certo? Então, é isso aí. Aqui eu vou adicionar agora um gráfico de barras para ver qual a quantidade de produto, né, quantidade de venda por produto. Mais uma vez eu vou colocar aqui minha dimensão período.
e vou colocar o meu item, o nome do meu produto aqui, ó, a dimensão. Aqui. Deixa eu colocar aqui, item name. Item name eu coloco aqui, prontinho, e vou colocar aqui a minha quantidade. Rapidamente a gente tem mais um outro gráfico aqui pronto em alguns segundos. Então aqui a gente já consegue identificar que a camisa Zombie Go é a camisa que mais foi vendida. E a gente pode facilitar aqui a interpretação desses dados, a gente pode colocar um rótulo de dados aqui. Eu posso tirar a legenda porque eu já tenho a legenda aqui em cima. Aqui eu posso tirar essa grade aqui. E como eu já tenho um valor dentro da barra, eu posso tirar meu eixo também. E aqui, pessoal, a gente consegue ir visualizando como que está ficando o seu dashboard. Se você quiser alinhar o gráfico, ver como é que está na página, é só vir em visualização. Tudo certo por aí? Tranquilo, gente? Vamos adicionar aqui mais um gráfico de série temporal. Vamos ver como está distribuído ao longo do tempo. Aqui é a mesma, a gente sempre vai aqui na nossa dimensão período. Eu vou colocar aqui o meu item price na minha métrica. Então a gente também pode mudar, aqui a gente fica meio confuso essa interpretação aqui, mas a gente pode mudar a granularidade aqui, ó, na dimensão, e eu vou querer essa informação por mês. Então a gente tem um gráfico muito mais limpo, né? Muito mais fácil de interpretar também. Vou colocar aqui os pontinhos e a gente consegue ter aqui, ao longo do período, como se comporta o nosso gráfico aqui de vendas, certo? Deixa eu criar mais um gráfico aqui de vendas por estado. Vou puxar aqui a barra para cá. Vou mudar aqui o posicionamento. Aqui. Só puxar esse carinha para cá. Vou colocar meu rótulo de dados também. E aqui rapidamente a gente já tem. Aqui eu vou só mudar minha métrica, que eu quero a quantidade. Ele pode ser a gente pode colocar até duas métricas, tá vendo? Tanto a quantidade como o preço. Eu vou deixar aqui só a quantidade. E por fim, né, a gente pode adicionar aqui nosso gráfico de pizza. Aqui é só para a gente medir a forma de pagamento que está sendo mais utilizada aqui no nosso site. Então eu venho aqui, deixa eu só colocar aqui pagamento na minha dimensão. Rapidamente eu tenho a informação que 72% das vendas boleto e 27% cartão. Esse gráfico aqui também eu deixei ele pronto, mas é um gráfico de matriz que funciona da mesma maneira. A gente adiciona a gente pode adicionar mais de uma dimensão e mais de uma métrica para fazer acompanhamento. Então aqui a gente tem informação por cidade, né? Como a gente tem várias cidades, não ficaria tão legal no gráfico de barras. Melhor representar o que eu entrei, essa parte aqui com matriz. Então, galera, assim, é rápido e prático, o Data Studio tem essa vantagem, a gente consegue criar esses dashboards aqui em poucos minutos, esses gráficos, né? Uma outra coisa interessante é a gente ativar a interação entre eles, né? Então, aqui que a gente aplica filtro, toda vez que a gente filtrar um gráfico, a gente consegue filtrar em outro também e ter informação conjunta aqui. E aqui nesse ticket médio tem uma coisa interessante também. Ele está verdinho aqui, eu estipulei uma meta, né, para o nosso site aqui de 194. Então toda vez que ele tiver nesse valor ou acima, a gente tem essa sinalização verde aqui, que isso aqui é uma formatação condicional. A gente consegue fazer essa regrinha aqui, ó. Então a gente coloca aqui, só para ver aqui editar, a gente coloca toda vez que o valor for maior que o valor que você determinar, que você tiver uma meta, seja ele um ticket, seja ele um valor por cidade ou a sua receita em comparação ao ano anterior, você cria essa regrinha aqui, entendeu? Já vou mostrar para vocês também como que ela funciona aqui na prática. Prontinho.
E aí, depois de pronto, a gente tem um relatório assim, igual eu coloquei no início. E aí, a gente consegue, através daquela aplicação, né, de interação dos filtros, a gente consegue filtrar uma informação e refletir em todo o dash. Então, por exemplo, eu clico aqui na camisa Go, rapidamente eu sei o ticket médio da camisa, total de receita que representa para mim, a forma de o tipo de pagamento mais usado, como que ele está distribuído e as vendas dele pelas cidades. Então, assim, é realmente bem legal, né, bem prático. E aquilo que eu te falei, ó, se eu filtrar aqui essa daqui, ó, ele mudou aqui a condição. Então, a gente já sinalizou aqui que está abaixo do nosso ticket médio. Então, é um ponto de atenção, de repente, para a gente entender o que é que a gente pode estar melhorando nesse produto aqui para trazer, para melhorar esse ticket médio que a gente estipulou como uma meta, né? Então, tá pronto o nosso dash, né? Depois de pronto, a gente pode compartilhar. Então, é muito fácil também, é muito tranquilo compartilhar. A gente adiciona aqui o e-mail ou do seu líder, do seu colega, e aqui a gente consegue dar ou poder de edição ou somente de visualização também. Isso é bem bacana, né? Então, a gente pode limitar a quantidade de pessoas que podem ver ou então editar o seu relatório, até para que ele permaneça íntegro sempre, né? Isso é bem legal mesmo. Então é isso, pessoal. Assim, a gente conseguiu aqui, até um filtro aqui de ano também, gente, aqui, ó, que a gente também consegue filtrar por ano. Aqui, ó, 2020. Então a gente consegue ter todo o relatório de 2020, ou então se quiser somente 2019 também. E aqui a gente consegue colocar os dois juntos como é que estava. Então é isso, realmente o Data Studio permite, é uma ferramenta super intuitiva, muito bacana, né, de criar esses gráficos de forma rápida. E queria ver o que a galera achou aí, se achou bacana, se foi Muito bom, complicado. Vamos Domingos. ver a opinião do pessoal aí. E pode estar com Eu você já, aí, eu Fabão. já, eu já tenho algumas perguntas aqui, umas muito interessantes. Uma delas é da Suelen, cara. Ela falou assim ela perguntou assim pra gente: boa noite. Eu consigo subir dados que não sejam do Analytics, por exemplo, dados de pedidos pagos ou não pagos da plataforma, mesmo que seja via planilha? Sim. Consegue. Ele aceita, né, dados em CSV, então ele aceita, assim, se você conseguir exportar esses dados, ele consegue vincular no Data Studio, sim. Inclusive, você consegue fazer através de forms também. Então, toda vez que Sim. sua form é atualizado, ele automaticamente atualiza a informação e reflete lá no seu dash. Então, consegue sim, pode ficar tranquilo, é isso aí. Muito bom. E tem uma outra pergunta aqui. Duas pessoas conseguem trabalhar simultaneamente, a pergunta do Márcio, simultaneamente nesse dashboard do Data Studio? Sim, também consegue, através daquele último que eu mostrei ali, daquele compartilhamento, né? A gente consegue compartilhar e é só os dois ter o mesmo poder de edição, de editar, né? Ter a mesma. E aí, simultaneamente, você consegue estar trabalhando. Você pode até duplicar uma página também, de repente, você faz uma parte, seu colega trabalha em outra parte, e aí depois vocês podem juntar o relatório, mas é possível sim também. Sim. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui. Essa pergunta aqui era pesada. Da Daniela. Boa noite. Gostaria de saber quais são os prós e contras do Data Studio com Power BI. Então, o Data Studio, ele é gratuito, tem a versão do Power BI também que é gratuita, só que a versão do Power BI gratuita você não consegue gerenciar muito bem as permissões. Ele não é tão... porque você publica num link, o link fica... ele gera um link diferente, né, assim, mais difícil de encontrar, mas se a pessoa tiver esse link, ela consegue acessar. Já no Data Studio você consegue especificar que só aquelas pessoas vão ver, ou então só as pessoas que tiverem o link também. Então, assim, você consegue controlar melhor um pouco a questão de acesso, apesar das duas serem ferramentas, né, que você pode usar gratuitamente. Outra diferença que eu diria também, assim, o Data Studio eu colocaria como uma ferramenta mais para acompanhamento, né? O Data Studio é uma ferramenta gratuita, né? Então, e o Power BI, ele tem muito mais investimento, a comunidade muito mais ativa. Então, o Power BI também tem um ETL mais parrudo. Então, acho que o Data Studio ele seria
um acompanhamento mais gerencial, de relatório, e caso você queira uma coisa mais avançada, como uma parte até de inteligência artificial ou de machine learning, acho que o Power BI atenderia mais porque ele é mais parrudo. Sim. Legal, legal. Vou até dificultar um pouco mais aqui. Vamos levar esses prós e contras de Data Studio Power BI para o Tableau. E aí, o que vocês acham? Então, eu acho que aí o Tableau também vai na mesma pegada, em questão de ter mais preparo para uma análise mais aprofundada, um tratamento de dados melhor, você consegue fazer regressão e algumas partes mais voltadas para machine learning, tem muito mais, né, recurso, né? Só que o Tableau tem uma grande desvantagem por ser uma ferramenta paga. Então, assim, o visualizador tem que ter uma licença, o criador, né, da visualização tem que ter uma licença, e se você for um gerente, um explorador, também tem que ter uma licença. Então, de acordo com o valor que você quer investir numa ferramenta, ficaria um pouco mais caro, bem mais caro, aliás, né, usar um Tableau, porque você precisa de ter licença para todas as pessoas que vão acessar aquela visualização. Exatamente. E a vantagem também que eu vejo do Data Studio é a curva de aprendizagem, ela tem uma curva de aprendizagem menor, né? Então, é uma Sim. ferramenta que você consegue absorver dela de forma mais rápida, ela é super intuitiva, então acho que eu mencionaria como um ponto positivo também para o Data Studio. Muito bom. Vamos lá, para mim que sou leigo aqui, os dados que vocês extraíram daquela fonte, eles já estavam tratados ou vocês filtraram ele ali no momento do Data Studio? Como é que foi? Então, a gente já utilizou os dados tratados, né? A gente não fez nenhum filtro assim no Data Studio, porque os dados já estavam preparados mesmo para as visualizações. O ideal é a gente sempre já contar, já usar na ferramenta de visualização, o ideal seria já usar os dados preparados, né? Exceto em alguns casos que tem algum tratamento que a gente não conseguiu fazer, né, por algum motivo, no pré-processamento, a gente fazer esse tratamento. Mas o ideal e a forma que a gente usou já foi tudo preparado antes. Isso mesmo. Legal. Vamos supor, eu tenho uma aplicação e um e-commerce de vendas. Essa preparação, ela é feita bem antes para eu poder fazer essas plotagens de dados, correto? Eu preciso me preparar, como que esses dados serão armazenados antes que eu faça o tratamento deles, correto? Como é que funciona essa preparação? Então, a gente tem diversas formas de tratamento de dados. A gente tem extração, tratamento e carga, a gente tem extração, carga e tratamento, então vai variar muito do que você precisa, né, para aqueles dados. Para uma visualização, é melhor, na verdade, que o dado esteja na melhor condição possível, já esteja tratado para não dar sobrecarga na ferramenta de visualização, porque ela não é para esse tipo de tratamento, né? Ela não foi projetada para esse tipo de tratamento, ela foi projetada exatamente para exibir esses dados, fazer as métricas, mas calcular já em cima de um dado preparado. Então, seria de extração, de carga, e depois, extração, tratamento e carga. Exatamente. Tratar esses dados antes de chegar na ferramenta de visualização. Legal, muito bom. Ficou bem mais claro. Eu sou um pouco leigo nisso, tá, galera? Então ficou um pouco mais claro para mim agora. Desculpa esse monte de perguntas. Tranquilo. Tem mais uma pergunta da Daniela. Assim como o Power BI tem o Power Query, o Data Studio tem algum ambiente de data prep? Ele tem um ambiente de data prep, mas ele não é tão parrudo igual o Power BI e o Tableau. Esse é um ponto negativo em relação aos outros, mas lá você consegue mudar o tipo de dado, você consegue criar alguma regra para aquele dado, então tem essa opção também para poder fazer uma preparação dos dados. Muito bom. Parrudo seria grandes quantidades de dados? O que seria parrudo, Domingos? Cara, seria mais opções de tratamento mesmo. E acho que entra também um pouquinho nessa grande quantidade de dados também. Mas eu acho que seria essa opção mesmo de você ter mais opções de tratamento dos dados mesmo, dentro da ferramenta. Sim. Sim, muito bom.
Eu queria uma opinião de vocês agora, é o seguinte, com todos esses dados, com todas essas informações que a gente consegue extrair e fazer tratamento delas, plotar elas em dashboards para a gente poder entender um pouco melhor como que tá as vendas do site ou qualquer outro nicho, né? Que a gente consegue trazer esses dados, fazer tratamento. Eu gostaria que vocês falassem da importância disso para dentro de uma empresa que quer entender um pouco melhor a saúde dela. Então, você ter uma forma de visualizar, né, de ver como que o seu negócio está indo, ver novas oportunidades de mercado. Então, a dashboard ela é essencial como uma ferramenta de apoio, tanto uma ferramenta de monitoramento, de acompanhamento, quanto um apoio à tomada de decisão. Será que vale a pena eu investir em uma nova filial de uma empresa, né, numa empresa, por exemplo, com a receita, com os gastos que eu estou tendo? Será que compensa investir mais para vendas em tal estado, porque a gente está vendendo muito pouco, caiu as vendas? Então, assim, tem um acompanhamento até para decidir, olha, será que eu vou ter que fechar aquela filial? Será que eu consigo abrir uma nova filial? Será que eu consigo investir em mais produtos, diversificar a minha carta de clientes, por exemplo? Então, para ter todo esse apoio à tomada de decisões, é essencial você ter um acompanhamento e uma dashboard para embasar, né, todas as decisões de uma empresa. Concordo com a Gabi, eu acho que o Dash também ele vem para democratizar um pouco do acesso aos dados também, né? Sim. De todos os outros setores. Então, as pessoas mais engajadas realmente em saber como é que está a saúde financeira da empresa ou o acompanhamento das vendas. Então, eu acho que ela é de suma importância para isso, né? E eu acho que hoje, assim, ninguém quer perder dinheiro, né? Qualquer ação, ela tem uma consequência e as empresas estão cada vez mais engajadas em ter a tomada de decisão correta, né? Então, isso aí vem para auxiliar nessa tomada de decisão. Muito bom. Acho que o grande desafio do NG Shop foi esse, né? Entender um pouco mais o que estava acontecendo ali, porque no primeiro webinar a gente criou o NG Shop e aí tivemos muita quantidade de pessoas comprando e a gente não estava ali entendendo o que estava acontecendo. E no webinar número 2, a gente já evoluiu um pouco mais a plataforma para poder ganhar um pouco mais de flexibilidade, escalabilidade, para suportar essa quantidade de compras dos clientes. E agora, no episódio 3, a gente veio trazendo para a gente poder entender de onde que vem, quem que são nossos clientes, né? De onde que vem, o que eles estão gostando aqui, o que eles estão comprando aqui, de onde que está vindo isso. E aí, com base nisso, acredito que a gente consegue evoluir com essas informações e falar, opa, vou entregar uma promoção para a região do Pará ali, que eu vi que tinha alguns dados que foram vendidos para o Pará ali. Provavelmente tem algumas camisas que o pessoal mais gostou ali, mais gostou aqui, e a gente consegue entregar, tomar decisões com base nesses dados que nós coletamos. Muito bom, eu achei sensacional a facilidade que a gente consegue montar no dashboards, obviamente com dados preparados e extraídos. Uhum. Sim. Muito bom. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tá tranquilo. Acho que é isso mesmo, acho que tá tranquilo. Que é isso mesmo. Espero que a galera tenha gostado, hein? Sim, acho que o grande desafio dessa evolução do NG Shop, a gente já superou ele. Esse foi o grande desafio dessa vez. Ficou muito bom. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas do pessoal aqui. Não, tá tranquilo. Pessoal, depois que terminar o webinar, vai ter uma pesquisa. Por favor, dê uma atenção nessa pesquisa. A gente precisa muito desse feedback. A gente vai tentar melhorar o conteúdo, tentar melhorar várias coisas a partir do feedback de vocês. Perfeito? Então, beleza. Vamos começar a despedir. Domingos e Gabi, se vocês puderem começar a despedir. Beleza. Pessoal, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. A gente fez com muito carinho, né? Preparamos com muito carinho, e assim, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e dê uma chance para o Google Data Studio, que ele é muito bom, assim, ele é uma mão na roda quando você precisa de uma ferramenta de visualização assim, gratuita, é bom para estudar, é bom para fazer dashboards. Então, assim,
Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aí, Gabi. Queria agradecer também a presença de todo mundo aí. Fabão, por ter encabeçado aí esse webinar. Show de bola. E galera, se alguém tiver alguma dúvida, me procura nas minhas redes sociais, no meu LinkedIn. Se quiser saber um pouquinho mais sobre Data Studio, quiser conversar, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. E é isso aí, espero ter contribuído um pouquinho aí com conhecimento prévio aí do Data Studio. E fiquem à vontade aí para me contactar se precisarem. Valeu, muito obrigado, pessoal. Boa. Bom, antes da gente finalizar aqui, eu gostaria de... Pessoal, eu vou divulgar aqui, a Engineering tem vagas para cientista de dados, inclusive, então fique atento, entre no site que eu vou mostrar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela agora. Bom, entre nesse site, jobs.kenob.com/engineering. Lá tem várias vagas na engineering, várias vagas para várias regiões do Brasil. Então, entrem lá. Tem vagas para cientista de dados, tem vagas para DevOps, tem vaga para infraestrutura. Então, manda bala. Vem trabalhar com a gente, vem trabalhar no Cloud Labs, vem trabalhar na engineering. Beleza? Então, pessoal, mais uma vez, respondo o feedback. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Valeu, valeu. E episódio 4 vai chegar por aí. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Valeu, valeu.